vale mais do que o ouro. Este tesouro fica a 246 metros de profundidade. Extraído de um aquífero metaerenito, tem uma composição química privilegiada, com poder de curar doenças. O Santuário Mineral é localizado a 30 quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso, no distrito da Guia, próximo ao vilarejo de Baús. A Mãe Natureza foi generosa na formação das rochas, que gerou a água sulfurosa. O líquido foi atestado e comprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, um órgão ligado ao Ministério de Minas e Energia. A avaliação da Comissão Permanente de Crenologia revela que a água é mineral e medicinal, de composição sulfurosa, da qual possui elevada concentração de sódio e enxofre. O enxofre ele tem um poder de cicatrização, né? Reconhecido já há muito tempo, contanto que até a medicina tradicional, né, os remédios que se usam para cicatrização tem um teor relativamente elevado de enxofre. O teor de enxofre desta água é de 12,8 miligramas por litro. É uma das maiores concentrações de enxofre já encontradas no país. Para se ter uma ideia, uma água mineral, por exemplo, considerada de boa qualidade, muitas vezes não possui nenhum miligrama de enxofre. Ela tem teores elevados de sais, né? E tem um pouco de magnésio também, né? Tem flúor, né? Então o flúor também é um dos elementos que a gente sabe que é benéfico à dentição, né? Então ela também tem um teor relativamente considerável de flúor. E daí, então, por isso que ela é uma água mineral medicinal. Na realidade, essa é a classificação dela. É um mineral medicamento? Medicinal. É um medicamento. E daí, por ser um medicamento, está sujeito às regras, né, da Organização Mundial de Saúde e, no Brasil, pela Anvisa. A água sulfurosa não é especial por ser apenas rara, mas é pelos efeitos curativos. É uma reserva de água, né, especial. Os banhos são um forte aliado no tratamento da dor. Muitas dores diárias, né? Eu tenho câimbras, eu tenho dores nas juntas, tenho crises de enxaqueca. Então, assim, sempre início de mês para mim é um problema. Até pela minha atividade que eu exerço, que é mais estressante no início do mês. E constantemente eu tenho crise de enxaqueca. Já procurou ajuda médica? Já. Aí vem o uso de medicamentos. Medicação constante. Você já pensou em ter uma vida mais natural, se livrar de medicamentos, ou conseguir algum tipo de benefício através da água? Você imaginou que isso era possível? Olha, para ser sincera, eu não imaginava que seria possível. Né? Como eu estava muito acostumada com medicação, para mim o que valia era o remédio. Tomava para tirar a dor, né? Mas hoje eu vejo que é possível. Fazendo o uso, é possível você eliminar essas dores. O efeito é devido ao poder regenerador da cartilagem, que o enxofre é o elemento mineral mais importante na composição química dessa água oferece. O que a gente classifica de ciência é considerado milagre por quem recebe a cura. Nossa, é muito relaxante. Relaxante mesmo. Você se sente mais leve. É como se você tivesse passado por uma sessão de massagem. E ainda a noite de sono bem mais tranquila, né? Aí já elimina as câimbras. A medicina já reconhece os resultados alcançados. O enxofre tem um efeito calmante, entre aspas. O banho, né, tépido é muito bom. E na realidade o enxofre ele tem um efeito anti-inflamatório. Usa-se esse tipo de substância para tratamento de outras doenças. A artrite reumatoide é uma doença imunologicamente mediada também, que dá muita dor nas articulações e inflamação. Então o tratamento passa por, né, acalmar essa dor,
fazer essa fisioterapia associada. Agora, no dia a dia das pessoas, você pode se beneficiar com esse tipo de reposição. Você pratica esporte, você às vezes se excede, então tem esses radicais livres. Essas águas, né, que são chamadas flavorizadas e especiais, elas têm concentrações dessas substâncias que são microelementos que ajudam demais a você repor o seu ânimo e especialmente você não envelhecer tão rápido. A comprovação médica é de grande validade na boca de quem ficou curado. Marcos, quais são as dores mais frequentes que você sente? Dor nas costas, né? E essa dor nas costas, ela é acentuada? Como que é? Dói todos os dias? Quando você chega do trabalho, vai pra cama? Como que é essa dor? Todos os dias, né? Dor nas costas, aqui no ombro, dói muito. E você faz uso de medicamento? Eu já tomei remédio anti-inflamatório de 1000 mg. E a dor não passava? Não passava. Vai chegar a ficar entrevado até. Qual a diferença agora de estar fazendo uso da água sulfurosa? Tá melhorando bastante, viu? Parou a dor, bem legal mesmo. Dá para ter mais qualidade de vida? Com certeza. Além do banho de imersão, que ajuda no alívio da dor, as doenças da pele, inflamações e alergias podem ficar invisíveis. O enxofre contido na água se torna um poderoso remédio com alto poder de cura. Nós já temos, né, sedimentado na literatura o tratamento com águas termais, com águas especiais, com aplicação de substâncias como shampoos, cremes, sabonetes. Nós temos o tratamento, por exemplo, de dermatites, de úlceras de perna, tratamentos os mais diversos possíveis. A ação do enxofre como agente esfoliante e especialmente a ação dele como agente inibidor da proliferação bacteriana faz com que haja uma indicação bastante boa e tranquila no uso de águas termais, por exemplo, no tratamento de úlceras crônicas de membros inferiores. Pessoas de idade, diabéticos, hipertensos, pessoas que sofreram traumatismos, pessoas paraplégicas com escaras de decúbito, essas pessoas se beneficiam por demais. Não só ajudando a limpeza, o debridamento dessas lesões, mas especialmente deixando também preparado a reparação. Quando é muito grande, você acaba tendo um leito muito melhor para fazer um implante de pele, uma correção cirúrgica após a limpeza. Tem efeitos também importantes bacteriostáticos, fungicidas, efeito, né, que é bastante utilizado quando há infecção associada. Então, já existe uma literatura mais do que milenar, né, em torno disso. E, obviamente, hoje existe grande parte da produção manipulada para a cosmética se utiliza e, de alguma forma, o enxofre e outras substâncias, né, como agente coadjuvante no tratamento. A água sulfurosa não é qualquer água, é como se fosse um medicamento. E como todo medicamento há uma prescrição indicativa da quantidade exata, não é diferente com a água. É indicado apenas que se beba por dia 39 ml dessa água, uma quantidade pequena. E ainda bem, porque o aroma dela não é muito agradável e o sabor também não. Lembra um pouquinho a de ovo cru. Mas dá para beber com tranquilidade, até porque nessa hora a gente esquece do sabor e do aroma, quando se lembra dos efeitos curativos. Mas quem bebeu a água vai sempre recordar. Patrícia jamais vai esquecer o que a água sulfurosa proporcionou a ela. Tudo começou com um diagnóstico desfavorável. Patrícia, você foi ao médico fazer um check-up porque queria engravidar. O que você descobriu quando fez uma série de exames? Bom, a princípio estava tudo normal, né? Até que eu queixei para a médica que eu sentia muita cólica. Aí ela falou que não era normal, porque eu já estava casada, fazia uso de anticoncepcional e que alguma coisa estava errado. Mas que ela ia passar um exame para a gente ver o que era. Ela já tinha quase certeza do que eu tinha.
E aí eu fiz o exame e tudo e deu que eu estava com endometriose. Endometriose é uma doença que acomete as mulheres em idade reprodutiva e que consiste na presença de endométrio em locais fora do útero. O endométrio é a camada interna do útero. Os principais sintomas da endometriose são dor e infertilidade. Aproximadamente 20% das mulheres têm apenas dor, 60% têm dor e infertilidade e 20% apenas a infertilidade. Aí eu fiz a cirurgia, deu ok, você não cura, você trata ela. Durante esse período que você está tratando, você começa a fazer o uso de remédio para estimular a ovulação, para segurar, caso você vier engravidar, segurar o neném. Você toma vitamina. São assim, uma série de remédios e de exames. E você vai fazendo um acompanhamento. E eu fiz isso aí por quase 2 anos. E o bebê não veio? Não veio. Nenhuma gravidez? Nada. Eu entrei num medicamento de alto custo, era uma injeção que você toma aí por 3 meses, eu tomei durante 6 meses, uma injeção alta, inclusive o governo fornece, mas nada. Chegou a desistir de ser mãe? Assim, eu já estava me conformando a não engravidar. Quando foi mais ou menos em maio, por aí, eu decidi que eu não ia mais tomar o remédio, que eu já tinha tomado injeção. É muito hormônio, mexe muito com a gente, né? E aí eu decidi que eu não ia mais tomar o remédio, que se tivesse que vir, viria. Mas eu já estava assim, eu já estava partindo para a adoção. E aí, o que foi que aconteceu? Aí uma prima minha, chegou e comentou que tinha uma água sulfurosa, né? De um conhecido dela, num sítio, e se eu queria experimentar, porque algumas pessoas tinham tomado, inclusive, acho que o caseiro, não sei, a esposa do caseiro, uma coisa assim, e que estava grávida. Eu não acreditei, porém eu fui atrás da informação. Fui pesquisar sobre a água, e na internet eu li que a água sulfurosa, ela é para quem tem inflamação nos nervos, e eu tenho artrite no meu ombro direito. Falei, bom, não custa tentar, né? Vamos lá pegar. E fui atrás, trouxe um garrafão de 20 litros. Você não resolveu uma coisa e ajuda na outra. Exatamente. E realmente, meu ombro ficou uma beleza. Não doía, não dava mais cãibra, nada, né? E eu comecei a tomar essa água. E eu fiz o uso, eu não bebia durante o dia, eu bebia só à noite. Essa água. Quando eu chegava do serviço, eu consumia ela como se fosse água normal e pronto. Por quanto tempo você consumiu a água? Eu peguei ela no dia 7 de setembro, no dia do meu aniversário, esse garrafão. Quando foi dia 3 de outubro, um mês depois, eu percebi que eu já estava com a menstruação atrasada e estava muito enjoada, tendo enjoo demais. Agora, para a Patrícia, a água sulfurosa tem de verdade um significado especial. Para ela, é a água da vida. Fui fazer o exame e aí eu tava grávida. Aí eu procurei a minha médica, falei, olha, eu tô grávida. Ela falou, Patrícia, você tá grávida, deu positivo. Eu falei, olha, então peraí. Eu fiz o uso da água, assim, expliquei pra ela. Ela falou pra mim que ela já tinha ouvido falar dessa água. Mas, assim, todo médico, ele estuda pra medicina, ele acredita na ciência, né? Então ela falou, Patrícia, eu nunca estudei essa água, mas eu já ouvi falar. Então, assim, cuidado, realmente você teve um aumento da ovulação. Eu não sei a linguagem certa, mas o fôlego aumentou demais e com certeza pode ter sido a água. Então o fruto é esse meninão, chama Victor Lucas, ele vai fazer 2 anos agora em maio. E tá aqui comigo, né? O marido de Patrícia, no início, não acreditava que uma água poderia trazer a fertilidade da esposa. Não acreditava. Não acreditava, até eu falei assim, bom, uma água a tomar, né? Depois que tudo que ela passou no hospital e aquela injeção, correr para pegar a injeção, os exames que fez, falei, uma aguinha a mais não vai fazer mal, né? Não acreditava, e aí o resultado veio. E agora acredita? Acredito. Né? Eu só falo para quem é muito fértil não tomar muito, que senão pode acontecer uma superpopulação. Superpopulação. O Ministério da Saúde reconheceu a cura pelo uso das águas medicinais. Isto quer dizer que a água sulfurosa do Rancho das Águas Santa Maria, do Distrito da Guia, pode ser utilizada pelo SUS, Sistema Único de Saúde.
Ou seja, o paciente poderia se tratar com a água de graça. Quem paga pelo tratamento é o governo. A água sulfurosa não é utilizada apenas para melhorar a saúde ou mesmo para obter a cura de uma doença. Já é utilizada também para ter um efeito estético melhorado. Ela pode ser considerada a fonte da juventude. Dona Luzia já descobriu alguns segredos da água sulfurosa para a pele. Dona Luzia, qual foi a rotina que a senhora estabeleceu com o uso da água sulfurosa? A água sulfurosa eu não uso só para tomar assim de manhã cedo, eu uso também para o meu rosto, porque eu tenho uma pele muito delicada e às vezes a médica passa remédios que irritam a minha pele. Então eu descobri que o uso dessa água contínua deixa a minha pele fresquinha, gostosa, uma pelinha de neném. E eu não enxugo, eu deixo ela secar naturalmente. E a senhora já substituiu alguns cosméticos pela água sulfurosa? Pela água sulfurosa. O efeito foi melhor? Foi muito melhor. Nota 10 para essa água. Quantas vezes a senhora utiliza água para lavar o rosto? Eu uso de manhã cedinho e antes de dormir. 2 vezes ao dia é o suficiente? 2 vezes é suficiente para sentir que minha pele melhora muito. Ela fica mais bonita, mais bonita, jovem? Mais jovem, bem gostosa. A fonte de água milagrosa é bem protegida contra a invasão de bactérias e de pessoas. Esta pequena área protegida por cerca, portões e cadeados guarda um bem precioso. Esta construção aqui é como se fosse um cofre. Ali dentro está um poço que tem a água sulfurosa. Tanta proteção assim não é à toa. Esta água precisa ficar totalmente livre de bactérias. Professor, por que tem que ter tanta proteção com essa fonte? Primeiro é estabelecido por lei, né? O órgão federal que cuida disso, o DNPM, ele estabelece as normas que terão que ser adotadas para prevenir, né, esse poço, porque assim se preserva a qualidade natural dessa água. E daí esse poço, essa área mais externa da cerca, que é chamada área de proteção do poço, né, é uma dimensão já mínima estabelecida, e aí também tem o caso da casa que é para proteger o poço. E essa questão é importante, porque se entrar uma pessoa aqui com mau hálito ou com alguma bactéria, pode passar isso para esse poço? Não passa para o poço, mas na hora que você vai manusear essa água, por exemplo, quando vai se coletar a amostra dessa água para análise, que também é exigida pela legislação, pela resolução, para manter a qualidade dela, você pode contaminar, né? A contaminação microbiológica. Daí o acesso a ele é restrito, contanto que tenha a entrada, que a pessoa tem que esterilizar o calçado antes de entrar, né, para que seja zero, né, a exigência é que seja zero a probabilidade de contaminação desse poço. Toda a prática é para conservar a pureza química da água, com a finalidade de manter o poder curativo. A água sulfurosa está cercada pelas belezas naturais do rio Cuiabá. Pode ser usufruída na pousada Rancho das Águas, um local aconchegante, com muito verde e um clima perfeito para descansar. O ambiente é familiar. Possui quartos privativos com conforto e bom gosto. Camas convidativas para uma boa noite de sono. Todos os dormitórios têm toaletes que fornecem a água sulfurosa direto da torneira. O banho mais relaxante na pousada pode ainda ser encontrado nas banheiras. A natureza aqui é a maior atração. Tem trilhas que vão de encontro à fauna e à flora. O lazer não falta, há como desfrutar de um bom banho de piscina e o melhor, se aventurar em uma boa pescaria. Aqui o rio Cuiabá é generoso, não apenas em beleza, mas em peixes. Há muita pesca boa. Pegar um pacu é só jogar o anzol e pronto, o peixe vem. Ainda pode-se usufruir de um passeio de barco.
Pousada Rancho das Águas. Vale a pena conferir e usufruir.